Fala galera, estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast. Mais uma semana contrariando as estatísticas, o nosso pequeno negócio segue firme. E hoje eu conto com a presença aqui dos já tradicionais, participantes do nosso bate-papo, meus amigos. Vou começar apresentando hoje de forma diferente o Marco. E aí, Marcão, beleza? Beleza, os caras estão meio bravos comigo hoje. Estão me tratando com indiferença porque eu cheguei atrasado. Mas tudo bem, né, cara? Nós colocamos ele de costas em uma câmera como punição e ele vai começar a aumentar o valor que ele paga no estúdio como multa pelo atraso dele. Eu queria falar um negócio aqui antes de apresentar o Vinícius. Que às vezes eu sou xingado por algumas pessoas que acompanham o Roda Bíblica. Ele levou pro coração. Por que o pessoal tem um público que é muito rancoroso, não é, cara? Não deveria, né? Não, o negócio é o boné. É complicado isso. Eu acho que o problema é o boné. Tanto que às vezes os caras falam assim, ó, o cara de boné eu não gostei. Nem vê quem tá. Você é o cara de boné. É muito complicado, Mas tá bom. Mas Deus... Então você maneira, então, vai. Não seja tão polêmico. Eu vou pedir pra que Jesus seja meu advogado, como diz o Vinícius. Olha aí. Boa. E aí, Vinícius? Bem-vindo, mano. Mais uma edição, vez, hein, cara? Mais uma semana aqui, mais uma segunda-feira. Muito feliz de estar aqui, convidada muito especial hoje pra mim. E como eu sempre falei, né? O Roda Bíblica, as pessoas perguntam pra mim, mas Roda Bíblica, como é que é? Eu gosto sempre de falar assim, Roda Bíblica é que a Bíblia tá sempre presente, né? Em qualquer das nossas relações, a Bíblia é presente, a palavra é presente, mas talvez não citada em qualquer das nossas relações, em qualquer das nossas conversas. Então essas pessoas perguntam, mas vocês falam de outras coisas lá, cara? Uns amigos meus falaram, mas eu nem sou evangélico, eu fui assistir, achei que vocês iam só falar de Bíblia lá, vi uns assuntos interessantes lá. E a Bíblia tá sempre presente, né? Por mais que não citada, Jesus tá no nosso meio. Amém ou não amém? Amém, glória! Amém! Já dá até pra mandar uma língua estranha daqui a pouco aqui. Ô, Vinícius, passa o nosso endereço aí pra galera aqui. Que ainda a gente fica na rua... Rua Paim. Não, gente, vamos lá. A gente tá em todas as redes sociais, a gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Twitter, sempre como @Roda Bíblica Podcast. Isso. Procura lá, a gente tem os cortes. Eu não vou falar que tem uns atrasos também nos cortes. Tem. Mas é o seguinte, o pessoal ainda não entendeu que é um outro canal. Explica isso aí. Sim, realmente. O Cortes Roda Bíblica Podcast é um outro canal do YouTube com só cortes. Já tá dito no nome, né? São trechos das nossas conversas. Por exemplo, a nossa conversa dura em média 1 hora. Mas você quer, talvez, lá deixa eu ver quem aqui, o Danilo Pássaro falando sobre torcida organizada e o mundo evangélico. Se dá pra ser cristão e ser de esquerda. Exatamente, se dá pra ser cristão e ser de esquerda. A gente corta só um trechinho, lá uns 7 minutos ali dele falando só sobre esse tema, então você encontra também o Cortes Roda Bíblica Podcast lá no YouTube. Nada forçado o corte, né? Não estamos inventando o que o cara falou, né? Deixa claro. Tá lá, né? Exatamente. É um corte. A gente não pega um trecho assim só de 2 minutinhos pra falar, tá vendo? Falou isso. Clickbait, né? Coloca todo o contexto. O cara ainda fala isso na frente do convidado, eu não vou poder falar nada, cara. Depois tudo que eu falar, eles vão cortar, vão editar depois. Vou pegar o que eu falei e mudar tudo, né? A galera na internet gosta de fazer isso. A ideia é tirar as falas de contexto. A galera ama na internet, o pessoal. Cara, até porque o nosso alvo, desde o início... Sim, temos um único alvo. Depois de Cristo. Não. Não? O primeiro alvo é Cristo. E o segundo é ser cancelado. O segundo é ser cancelado. A gente tá indo bem, eu acho. Estamos indo bem. Eu acho que nós estamos indo muito bem, assim, no sentido de muito elogio. Achei que o pessoal ia martelar mais em nós. Também. Mas eu tô feliz, cara. Tirando o público do Vai Late. Não, o Vai Late é mais pesado, né? Você é mais zombeteiro nesse momento. Ô, Marco, apresenta a nossa convidada de hoje, cara. É sua missão essa, né? Beleza. A segunda missão, não né? me cortaram ainda desse cargo. Nossa convidada hoje é o seguinte. Eu não acreditava que o Roda Bíblica chegaria no nível de trazer aqui uma celebridade. Olha aí. Não é? Nossa convidada é conhecida das telas de televisão. Eu acho que não tem ninguém que nunca viu o rosto dela
de alguma forma, né? Você garanto que tava lá todos os domingos Eu sempre, presente. Sempre. E eu não vou falar qual era o meu quadro preferido. Mas quem é que nunca Quem nunca, teve né? Quem um nunca? domingo legal, né? E então a nossa convidada, ela é apresentadora, comunicadora, uma cara muito conhecida da televisão. Hoje faz parte do time de apresentadores da Rede TV. E é uma pessoa também que talvez alguns não saibam, mas que tem uma experiência com Deus aí. E hoje a gente vai falar sobre isso. Roda Bíblica tem o prazer de apresentar aqui Alessandra Scatena. Muito bom! Alessandra Scatena. Muito obrigada. Primeiramente, né, agradecemos a Deus pela essa oportunidade maravilhosa. Eu estou muito feliz, gente, Legal. de estar aqui com vocês. Eu falei pro Vi, né, quando ele fez esse convite, eu falei, Vi, quem sou eu, né? Porque vão os teólogos, vão pessoas assim, entendidas, né, na palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, quem sou eu para estar aqui com vocês na roda? Que isso, não é verdade isso, Alessandra. Eles são teólogos, entendidos da palavra de Deus. Já é outra coisa. Bom, vamos, né? Mas enfim. O cara destruindo nosso Mas Nosso cast, né? Não, cara. deixa pra lá. Até Mas- porque ser entendido na palavra de Deus é a vivência, né? É a vida. é. Vamos conversar, É né? a experiência, né, que é a você vida. tem no seu dia a dia, e eu acho que nunca é tarde. É o que eu sempre falo, nunca é tarde para vivenciar, né, Sim. essa comunhão com Deus, essa experiência, né, com o Espírito Santo, enfim, né? Legal. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E obrigada, viu, Vi? Que pelo- isso, eu que Apesar agradeço. que a gente eu vou tá muito falar. feliz. Posso falar? Pode, Não, agora que eu não, ia já. falar. Deve. Posso? Inclusive Aquela- começa aqui um corte Já. agora. Né? Posso? Falaram do seu boné, de repente, Falaram. né? Ah, Mas o Vinícius, na hora que ele fez a convite pra mim, eu falei, oi, você é evangélico? Ele Muito falou, bom. sou. Eu falei, e por que você canta Rita? é, Rita, não, eu Rita. vou explicar de novo aqui. Eu canto Rita porque a Rita, o Thierry, que fez a música, é um exemplo de perdão, né? Sim. A Rita dá uma facada, Sim. a Rita trai, a Rita faz tudo e ele fala, Rita, volta, Rita. Volta que eu te Eu amo. tô aqui, o perdão, o amor. Porra, isso, É exatamente. muito bonito isso. O jogador da França? Não, Thierry Henry. vendo Cê é por louco. esse lado. Tá vendo? É verdade. A gente até falou disso Você aqui, Alessandra, que a música da Rita é mais gospel do que muita muita música música gospel. gospel. Que fala de vingança, de que vai matar e tudo mais. A Rita dá um exemplo. Alessandra, eu queria que você Fala. começasse contando pra gente o seguinte. Bom, o Marcos já citou aqui da sua experiência profissional, que começou muito cedo e com muito destaque. Então, a partir do momento que você tá ali como assistente de palco do Gugu, todo mundo conhece a sua carreira e depois acompanha. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes. Quem era a Alessandra? De onde você veio? Como é que foi a sua criação? Legal. E aí você dá uma pincelada de como você chegou ali, naquele Pois lugar. é. Legal, Zeca. Bom, eu venho de uma família humilde, né, onde minha mãe era tecelã, sempre a vida inteira trabalhou numa fábrica de cobertores. Meu pai caminhoneiro, né? Então eu venho de uma família humilde lá de São Bernardo do Campo, onde eu tinha, ao todo nós somos em 4, mas já tinha 2 irmãos do primeiro casamento do meu pai, Tá. né? Então, meu pai ficou com a guarda dos meus irmãos, ainda crianças. E aí minha mãe conheceu meu pai, começaram a namorar e fez aquele combo, né? Você casa e leva filhos juntos, né? Você casa e ganha um combo família, né? E minha mãe era, né, praticamente era a mãe mesmo dos meus irmãos. Enfim, então já tinha esses meus irmãos. Eu venho de uma família também assim, onde minha mãe era católica, apostólica, romana. Hoje ela já está, né, enveredando pelos caminhos cristãos, né? Tipo, mas ela ainda tem, né, a sua fé ali dentro da religião da católica. E meu pai, ele era espírita, Tá. né? Então, minha mãe, se não tivesse conhecido meu pai, tinha virado freira. Os seus avós eram assíduos, assim, de levar ela pra igreja ou foi por ela mesmo? Por ela, por ela.
Né? Minha avó e meu avô não eram católicos, tudo, mas nada... Enfim, então eu venho de uma família assim, onde o meu pai, ele tinha uma doença pulmonar, né, devido a um trabalho que ele fez antes de ser caminhoneiro na questão de essas fábricas de cerâmica, tudo, e não havia essa proteção, né, então ele teve fibrose, silicose pulmonar. Então eu cresci nessa vida assim de sofrimento mesmo, né, sem mimimi, sem ficar, nada disso, de coitado de mim, nada disso, mas foi um perrengue, né? Ver sempre o seu pai ali doente, cada vez pior. E quando meu pai tinha 54 anos, eu tinha 18, o meu irmão, né, desse segundo casamento, né, o filho da minha mãe, ele tinha 11, o Jefferson. Foi quando meu pai partiu, né? E eu tinha 18 anos, enfim. Então, comecei cedo, né? A trabalhar, ajudar em casa, porque meu pai já era aposentado por invalidez, tal. Então, sempre nesse perrengue que muita gente nessa vida Sim. vive. Sim, é o mais comum, inclusive, né? Então, o Vi estava falando, com 13, 11, você era gandula de... 11 anos. 11 anos. Então, com 11 anos, eu morava em São Bernardo. Com 11 anos, eu ia já para São Paulo. Né, já vim aqui para São Paulo, para o Brooklyn, que eu tinha ganhado um curso de modelo e manequim do Márcio Mendes, né, do Trio Los Angeles, tudo. Então, primeira vez meu pai me trouxe com ônibus, filha, você desce aqui, depois na hora que você sair, você vai aqui, pega o ônibus e desce lá, tal, enfim. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Antes disso mesmo, não, na mesma época, 11 anos, então aos sábados eu vinha para o Brooklyn, fazia esse curso de modelo e manequim. E para ajudar em casa, eu vendia produtos de beleza de porta em porta, aqueles catálogos, né? Para ajudar em casa, tudo. Então, eu fazia vários bairros em volta ali. Tinha já uma clientela feita. E era bem interessante essa época, né, de vendedora. Sim. Então, e depois automaticamente eu entrei comecei depois a fazer alguns trabalhos comerciais, desfiles, e meu pai, onde ele podia ir comigo nos testes, nos trabalhos, ele ia, me esperava, ele era muito companheiro. Meu pai era um paizão para todos os irmãos, os 4 filhos, né? Ele era um paizão, era um super marido, eu nunca vi minha mãe e meu pai brigarem, né? Eu acredito muito que meu pai aceitou Jesus ali no hospital, né? Porque muitos evangélicos faziam essa... Né? Ainda fazem, né? Essas visitas. Hoje em dia, com a pandemia, não, mas a capelania. Né? Então, enfim. Então, foi isso. Aí, depois, eu tive a oportunidade de fazer um teste ali no SBT. Resumindo, o Homero Salles... Grande Homero Salles. Meu padrinho de casamento. Ele, diretor de um programa que o Gugu ia começar, né? Corrida Maluca. Meu pai estava do meu lado, assim, um monte de gente, né? Para fazer o teste ali, porque era um programa muito bem feito, com muitas pessoas envolvidas, 2 cenários sensacionais, enfim. Era uma super produção. E meu pai ao meu lado, eu lembro até hoje, eu ali, esperando um monte de gente. O Homero passa assim, olha para o meu pai e fala... você quer participar do programa? Nós temos um quadro que se chama Família Maluca e eu preciso de um pai da família maluca, né? Porque tinha o pai, a mãe, os filhos, a avó, e tudo louco, né? Que era um quadro fixo dentro do programa, porque de tempos em tempos se trocavam os cenários, as brincadeiras, os temas. E era onde, para quem não lembra ou não viu, era um programa que a pessoa tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Então, havia uma quilometragem a ser cumprida para conseguir aquela passagem aérea. E mais dinheiro para ir viajar. Então, cada prova era uma quilometragem. Enfim, era muito dinâmico, muito legal. Um programa muito bacana mesmo. Que eu acho que faz falta na televisão brasileira, sabe? Isso se dá em que ano, mais ou menos? Isso daí se dá em 89. Nossa. Eu tinha 13 anos. Não fazem as contas em casa. Então, bom... E eu fiquei de fora do negócio, sabe? Então, meu pai foi contratado e eu fiquei a ver navios, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acompanhá-lo
Ele que era meu acompanhante, eu comecei a acompanhá-lo nas gravações. Aí acho que o Homero viu lá e falou, essa menina fica aí sem fazer nada, coloca ela para fazer figuração. Né? Aí eu comecei a fazer figuração. E depois o Homero, junto com o Gugu, me chamaram para ser uma das assistentes de palco. Foi assim que tudo começou. Né? Sim, E aí talvez ele a mais o Marcos, famosa dessas, o Marcos né? falando, né? Que tinha quadros lá do Domingo Legal, né? Nossa, se fosse hoje aquele programa, ia ser... É que era um outro tempo, né? Não tem... Mas, Alessandra, acho que você pode até comentar pra gente, a gente ia chegar nesse assunto, né? Que era um programa que tinha um apelo sensual e sexual demais. muito grande. Muito, muito. E passava-se meio-dia. É. A família reunida no almoço de domingo e tinha esse objetivo mesmo? A ideia era essa? Dar esse apelo mesmo? Por quê? Aí você fala, mas por que esse apelo? Porque o público gostava. Gostava, Sim, sim. claro. Consome. Obviamente. Hoje eu acho que é engraçado isso, né? Porque antigamente, por exemplo, às vezes eu vejo um desenho da minha época. Uhum. Faz pouco tempo, né? Que eu fui criança. Aí você vê a maldade dentro do desenho, umas coisas assim. Por exemplo, o Popeye. Ele comia espinafre, porém ele vivia com cachimbo na boca. Sim. Né? O Pica-Pau é maldoso pra caramba. Sim. Né? Uhum. Então, e a gente não tinha essa noção. E aí eu fico pensando assim, né, se você fazer uma reflexão filosófica, mas então é melhor agora, sabe? Porque assim, às vezes eu acho, será que havia, entre aspas, mais maldade na tela, mas o ser humano que assistia era menos maldoso? Sabe? Porque parece que apesar de estar lá, também não vinha com esse impacto tão forte igual quando acontece hoje, assim. Porque é isso que você falou. O Popeye com o cachimbo lá, hoje a gente meio que problematiza isso, né? É. Mas parece que naquela época não era algo tão grave assim, né? Eu não consigo entender o que é, sabe assim, o que é Então, eu tento melhor, entender. o que é pior, Eu não sei onde que houve essa transformação. Onde virou essa chave, né? Né? É verdade, é verdade. Do antigamente, por exemplo, uma marca de chocolate, que eu não vou falar aqui, mas tinha uns cigarrinhos de chocolate. Tinha, eu lembro. Você lembra? Então, assim, era puro chocolate, redondinho, assim, cilíndrico, né, compridinho. E um menininho, uma criança, na embalagem, Fumava. um cigarrinho Chocolate. de chocolate, né? Ou, depois acho que virou lapisinho, virou como Mudou. se fosse lapisinho, né? Lápis de cor. Quer dizer, e hoje tudo isso ficaria uau, né? Onde, E a questão acho que é a mesma coisa do Domingo Legal. Isso, a questão né? da nudez também. Eu acho que você pegou uma época de que a nudez era muito mais explícita do que é hoje, né? E era lida de uma outra forma, não é? Porque, se eu não me engano, me diziam que eu não peguei isso, assim, não lembro na televisão. Mas dizem que no carnaval tinha gente nua mesmo, muito assim. mais. Não era nua, tipo, nua pintado. Era nua mesmo, assim, era muito mais forte do que é hoje, Eu né? acho que isso daí vem muito já dos anos 80, né, Marcos? Isso. Anos 80, porno chanchada. Os filmes brasileiros com bastante nudez, né? Você vê que os filmes, sei lá, pra mim eram podres, né? Sim. Assim, sem conteúdo. Hoje tem filmes já, né? O brasileiro soube fazer filmes até de sucesso, aí comédias, Sim. filmes bacanas, né? Mas eu acho, não sei que horas foi que... Mudou, né? Que Eu também momento não sei. foi que virou essa chave? Porque né? é engraçado, se a gente for Porque pensar você olhava assim, desculpa, né? O que você falou, a família, pai, mãe, as crianças, tudo assistindo ali, Sim. né? E hoje não daria. Hoje não daria. É porque, assim, a narrativa bíblica, por exemplo, se a gente for dar uma viajada dentro desse tema, a Bíblia tem uma coisa interessante que a partir do momento que o homem ele tem a percepção do conhecimento do bem e do mal, que é a questão do pecado, então ele tem a percepção da sua nudez, e a partir do momento que ele tem a percepção da nudez, ele tem o ato de se cobrir. Isso. Sim. E é engraçado que o ato de se cobrir, ele não é uma marca para Deus do ser humano santo, mas do ser humano pecador. Sim. Entendeu? O ato de se cobrir é pós-pecado.
E não para Exatamente. evitar o pecado. Então, é aí mais ou menos a bola que eu tô querendo levantar. Será que mudou também o olhar? Entendeu? E não só a forma, porque às vezes o olhar agora é mais maldoso, sabe? Pode ser que antigamente a nudez era mais evidente, mas o mundo era menos maldoso, sabe? Se for pensar assim, é um ponto de vista Sim. que a gente pode levar em consideração também, É. né? É bem isso mesmo. Na né? verdade, eu acho que teve uma evolução global, na verdade, assim. Talvez aqui no Brasil, na década de 90, a gente não via as coisas assim, talvez achava normal. Enquanto outros lugares do mundo já não andavam tinha isso. um pouco à frente. Conforme vai rolando essa evolução global, a chegada da internet, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, a gente consegue ter a percepção de que, olha, talvez uma pessoa de 15 anos é uma criança. A gente consegue ter esse olhar. Uma criança de 15 anos na Europa tá estudando, a criança de 15 anos na Europa tá fazendo outras coisas, e aqui a gente tá colocando ela nua na televisão. A gente tá expondo assim a imagem, sendo que é só uma criança. Então eu acho que houve uma evolução e eu não consigo enxergar como uma coisa tão ruim. Assim, como o olhar da maldade hoje ser pior. Na verdade, eu acho que o olhar do bem hoje é um pouco melhor. Porque Pode ser. hoje a gente consegue enxergar de que aquilo não era bom, tipo que assim? aquilo talvez não era tão bom. Pode ser, também. Sim. Eu também, eu meio que concordo com isso daí que o Vi tá falando, né? Eu acho que não tinha esse entendimento. Pode né? ser. Não tinha caído essa ficha, né? Sim, Ficha exatamente. É antigo, hein? Ficha é... Caía a ficha. Aí a ficha é... O Zeca chegou a pegar a época da ficha né? com trabalho. Orelhão, Peguei. a ficha. Até Usava muito. Na perspectiva do machismo, acho que o mundo melhorou muito. Eu né? acho que várias, Das leis que várias foram perspectivas. criadas, Para as e- crianças É. também. Melhorou, mas, cara, a gente às vezes tem que entender também que, pô, quem trabalha em televisão sabe disso. Você precisa dar uma resposta, né, assim, de audiência, comercial. Sim, sim. Então, às vezes, algumas questões éticas e morais você acaba atropelando Sim, em nome disso, né, de um retorno comercial Sim. maior. exato. Que, gente, o Domingo Legal foi uma grife, assim, nos anos 90. Sim. Todo Foi. mundo assistia. Então, Ainda que todos os pastores criticassem nas igrejas, né? Os crentes tudo assistiam à tarde. Exato. E eu não vou Antes falar de ir que pro tem culto. um aqui que fazia antes de ir pro culto. Aí chegava no culto, ele pedia perdão. Pedia perdão, cara. senhor, semana que vem eu não vou Não ver vou o Domingo assistir. Legal. Aí Aí tava semana lá. que vem tava lá de novo. aí falava que assistia só pra, né, aprender e pra falar o que não fazer, é verdade. O que não fazer. Essas né? histórias são engraçadas porque os membros da igreja assistem e o pastor fala, gente, não pode assistir. Aí É. a galera descobre que o pastor Assiste. tá assistindo. Aí o Mas é pastor muito fala, bom. eu tô vendo só pra eu ver o que tá passando Isso, lá isso. pra vocês não verem. Não É muito verem, bom. é. Não, e o pastor, isso daí é engraçado que é uma falta de conteúdo da parte do pastor, por causa que ele fala assim, irmãos, esses dias eu tava assistindo aquele programa, não que eu assista. Não que eu assista sempre. Tava não que eu zapeando assista. ali. Eu tava passando de canal e Aí acabei, eu, né? eu vi. Mas uma- enfim, eu acho que é isso. E era... Bom, eu não sempre falo isso em vários programas de televisão. Eu não gostava, né? Muita coisa lá que eu precisava participar, eu não era conivente, não. Eu não gostava mesmo. É que era meu trabalho, né? Então, enfim. Mas, por exemplo, o quadro que você tinha falado, né? Eu tive que algumas vezes participar, né? Por exemplo, da banheira. E eu não curtia, sabe? Não curtia. Às vezes, dependendo da roupa, teve uma vez que era um vestidinho com umas correntes e, lógico, eles faziam uma calcinha de lycra mesmo, né? Própria pro... Aí eu meti um shorts de lycra, né? Então, e ninguém vinha falar nada, né? Tipo assim, deixa ela. Mas, assim, não, sendo puritana, longe de mim, nada disso, né? Esse mimimi todo. Mas, graças a Deus que acabou um pouco Sim. esse over de sensualidade, Sim. né? Enfim, no geral, no contexto geral, desculpa. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente vê muita coisa pior, hein, gente? É verdade.
É que agora você ainda não mais precisa com as mais redes ligar sociais. na televisão, né, pra Exato. ver, né? É verdade. Eu não sei o que acontece, mas acho que hoje em dia, antes era ali, sei lá, enfim. Hoje você fala, meu Deus, Maranata vem Jesus, né? Porque amém. tá, eu acho que tá demais. Pode ter diminuído na questão da televisão, Uhum. mas nas redes sociais, né, você vê cada coisa também que é punk, é punk. Sim. Ô, Alessandra, conta pra gente agora um pouquinho da sua experiência, né, com Deus, né? Como é que você conheceu, como é que chegou, quem que falou, como é que isso entrou aí na sua vida? Legal. Então, como eu havia falado, eu venho de uma família onde meu pai era espírita, minha mãe católica, né? Hoje minha mãe, eu fico muito feliz com isso de ela estar sempre aberta, né, ao entendimento de quem é Jesus, de quem é Deus. Como é simples, né, você amar a Deus, porque eu falo assim, como é simples você ser cristão. As pessoas falam, você é crente? Sou crente porque eu creio em Deus, sou cristã porque eu acredito em Cristo. E é simples como 1 mais 1 são 2, ou melhor, 1 mais 1 são 3, né? Porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, é só isso, basta, né? Não é só, mas basta para nós isso, acreditar em Deus, né? Mais nada, mais nada. Uhum. Então, eu sempre vim de uma família onde eu frequentava as missas aos domingos, fiz primeira comunhão, tentei dar uma burlada ali no curso de primeira comunhão, porque era 2 anos, eu tentei já entrar no 2º ano, né? Caramba, já entrou na frente. Mas eu nunca me identifiquei, não, com o catolicismo, né? Engraçado, eu nunca por mais que eu casei na igreja católica, né? Eu tenho muito respeito, porque eu tenho muitos amigos católicos, eu tenho muitos amigos espíritas, sabe? Eu tenho muito respeito mesmo. Legal. Mas eu falo, a minha identificação com o mundo evangélico é muito maior, né? Então, eu já fui católica, eu já fui espírita, Quando eu falo espírita, eu fui kardecista, né? Tem pessoas maravilhosas. Então, a gente não pode julgar a questão, assim eu penso, né? Porque quem julga é Deus, né? Quem vai julgar cada um de nós é Deus. Quem somos nós para julgar o nosso próximo, né? E tem muita gente que se rotula, porque eu sou evangélico, aquela pessoa é evangélica, não sei o quê. Parece que é uma coisa assim, nossa, ele é evangélico, né? É outro patamar, né? E acaba usando desse rótulo para fazer maldade, para fazer coisa errada. Sim, Conheço muitos. Sim. Né? Então, vamos lá. A gente não fala de religião, a gente fala de Deus. Né? Então, enfim, eu já tinha, né, dentro de casa, a questão religiosa, a questão de, acreditar em Deus. Né? O que se acreditava ou deixava de acreditar era outra questão. Né? Mas já conhecíamos que existe um Deus. Né? Nunca fomos, graças a Deus, ateus. Como uma vez eu tinha um programa regional lá no ABC e eu conversando com uma pessoa importante dentro da medicina, da dermatologia brasileira, tal. E eu finalizei o programa com ele e quando eu comecei esse programa, eu queria que Deus me desse, e eu não era cristã ainda, né? Não era convertida. Eu falei, Senhor, eu queria tanto um final para o meu programa. E eu sonhei, né? Assim, que Deus seja louvado e você muito abençoado, até amanhã, tal, alguma coisa assim. Então, eu comecei a fazer isso, finalizar o programa com isso. Então, era só 3 câmeras, né? A cruzada, a geral. Então, eu estava na câmera aqui, ele estava aqui para olhar para outra câmera. Então, eu estava olhando para cá para finalizar o programa, só que eu estava vendo ele aqui. Né? Então, terminei o programa, então, que Deus seja louvado e você muito abençoado. E eu vi a risadinha dele aqui. Né? Terminei o programa. Falei, doutor, eu falei alguma coisa de errado? Né?
Ele falou, não, eu achei bonitinho, até bonitinho o que você falou, porque eu sou ateu. Mas eu respeito o seu Deus, porque vai que ele existe. Ele falou para mim, né? Eu achei interessante. E muitas pessoas naquela época achavam já que eu fosse cristã, que eu era convertida. E não, eu era espírita naquela época. Né? Eu era kardecista. Então, assim, sempre teve Deus envolvido na nossa família. Quando eu conheci o Rogério, o meu marido, ele era muito conectado com Deus também, sabe? Mas também vinha de uma família espírita, né? Mas ele tinha essa conexão com Deus muito bonita. E ele começou a me ensinar isso. Um certo momento, a família do Rogério se converteu. Né? Minha cunhada, a irmã do Rogério, a Rosana, a minha sogra, o Ricardo, o irmão mais novo do Rogério, tudo. E a gente sempre muito resistente, né? Aquele preconceito. Né? Então eu falava assim, não, o time que está se ganhando não se mexe. Tá bom. Quando foi um momento que eu fiquei grávida do Stefano, eu já tinha o Henrico, fiquei grávida do Stefano. O Stefano, quando nasceu, ele não dormia. As minhas noites em claro, era totalmente em claro, né? Então, ele não dormia. Era uma coisa absurda. Era assim, amamentava, fazia, né, que ele dormisse. Na hora que ia colocar na cama... Despertava. Nossa, e chorava. Aí eu ficava com ele assim. Enquanto ele estava no meu colo, ele ficava ele dormia, né? Dormia tranquilo. Então, aquelas poltronas de amamentar, eu colocava almofadas, tudo, ficava. E no quartinho dele tinha uma TV. Né? Então, no quarto tinha uma TV, sem TV a cabo. Durante a madrugada, o que eu comecei a assistir? Culto. Que tem? Né? Eita. Então, eu comecei R.R. Soares, comecei Silas Malafaia, né? E comecei a assistir, e aquilo lá foi me alimentando, né? Foi me alimentando, toda noite era assim. Até que chegou um momento e foi muito interessante, né, Vê, que eu estava falando para você. Chegou um momento que o Rogério... Nós estávamos na casa da minha sogra e minha cunhada estava lá também. E aí eu falei pro Rô assim... Falei, amor, eu acho que eu vou aceitar Jesus. Vou pedir para Rosana, porque eu quero aceitar Jesus. Né? Que faz, né, aquele... Sim. Né, eu acho ritual. Que é um ritual tão lindo, né? Marco, e que sim. até hoje, quando eu escuto pastores, que eu gosto de escutar muitas pregações e falam, e você que quer aceitar Jesus? Então, e eu faço de novo, né? Eu aceito Jesus a toda hora, né? Uma confissão pública, né? Parece que é uma confirmação, né? Apesar que seu nome já está escrito no livro da vida, mas você quer confirmar. Jamais Senhor, será né? apagado. Mas vai que saiu, amém, né? Não. né? Não sai. Glória a Deus. Não sai. Então, e aí o Rogério vira para mim e fala assim, eu aceitei já Jesus. Já Olha. fiz com a minha irmã e eu já aceitei Jesus. Sem saber um do outro. A gente não tinha combinado. Olha como Deus é maravilhoso e faz umas coisas, né? Quer dizer, casados ali, sempre juntos. E naquele momento ali em família, ele falou, eu já aceitei Jesus. Né? Então, foi aí que começou a nossa conversão. Legal. Muito bom. De madrugada, às vezes você põe no culto, né? E sempre tem aquele pastor que fala, né? Você aí que tá assistindo. Então, né? Fala, é comigo. Aí você fala, é comigo, né? Eu tô falando com você, irmão. Olha Cara, bem. pra quem já trabalhou, por exemplo, no Show da Fé, um testemunho desse é um reconhecimento do trabalho. Olha né? aí, Verdade. parabéns pros meus Funcionou, né, amigos. cara? É isso Eu Quer o quê? Ele mesmo. quer um galadão, né? Quer receber o galadão aqui. Cara, eu fico feliz, cara. Eu não tô zoando, porque assim, tem muito preconceito. Tem. Tem, Com nossa. essa questão da televisão e da religião, dos cultos. Né? É justamente por causa do estereótipo que se monta em cima de todos, né? Exatamente. Só que, cara, tem muita história bacana envolvida com isso. Sim. Tem mesmo. Tem. História Tanto boa, que o muita RR é assim, eu gosto muito. Eu Legal. sempre assisto, sempre. Agora tem na rádio também, eu tava escutando. Legal. Gente, só tem que melhorar a sintonia do rádio aí, como que fala? A Nossa banda. rádio. A A nossa rádio? rádio, É. mas porque às vezes... Frequência. A frequência, isso, obrigada, Mar. Porque às vezes eu tô dirigindo ali, tô escutando, daqui a pouco some. né, some, volta. Na verdade, Mas o pessoal é uma reclama delícia. justamente do oposto, né?
O pessoal falou, eu tava ouvindo o jogo aqui, do nada, entrou um pastor falando aqui, do nada. Mas sabe que eu gosto dele? Eu curto, porque é o tipo fala da saúde mesmo, né? É o que a gente mais precisa nessa vida. Você tendo saúde, você consegue tudo, Sim. né? Em primeiro lugar. Então, não é aquele pastor que fica, para você ter um carro novo, você tem que louvar, eu não sei o quê. Eu não Legal. gosto disso, desculpa, mas eu não gosto. Sabe, é lógico, eu quero ter um carro novo, eu quero ter dinheiro para viajar com meus filhos, eu quero, né? Mas eu curto isso. Tanto que eu tive uma cura, né? Deus me curou na primeira vez que eu fui na Igreja da Graça, que eu pedi para um amigo meu que trabalhava com ele, o Wagner Jimenez. Eu falei, poxa, eu quero ir lá assistir, porque até então eu só assistia pela TV. Ele falou, vamos lá no centro da cidade, né? Aqui no centro da cidade. Fui lá, eu estava com um problema no pé, eu tinha um cisto no pé esquerdo, onde eu não podia mais usar salto, não podia usar mais sapato fechado, eu usava sandalinha, rasteirinha, olha lá. Eu tinha uma dor insuportável, fiz infiltração, não adiantou, eu ia ter que fazer uma cirurgia, né? O ortopedista havia me dito. Fui lá, assisti o culto. Na hora que ele começa a pregar que Deus está curando, você que está, né, com problema na coluna, você que está com problema... E eu lá, Senhor, cura meu pé esquerdo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cura meu pé esquerdo, né? E ele falando lá, e eu, cura meu pé esquerdo, Pai, né? De repente, ele sai dali, né? E eu continuei, Senhor, cura meu pé esquerdo, ele saiu. Aí, na hora que eu abri os olhos... Ele voltou para o púlpito e ele falou assim, Deus manda avisar que quem está com problema no pé esquerdo já está curado. Nossa, aí não... Eu comecei a chorar, né? Aí meu pé começou a adormecer. Assim, foi uma experiência maravilhosa, única. Que legal. Né? Aí o Wagner me levou, eu e o Rogério, para a gente conhecer o RR. E eu chorava, né? E para ele, é a coisa mais natural. Sim. E para mim, não, porque eu era recém-convertida. Eu falei, Jesus, né? E eu fui curada do meu pé esquerdo. Tanto que logo depois apareceu como se fosse uma cicatriz. Onde tinha o cisto, ficou fundo, um risco assim escuro. Faz pouco tempo que desapareceu essa marca do meu pé, essa cicatriz. Mas foi assim, maravilhoso. E foi aí que tudo começou. Fomos para uma igreja, que eu prefiro não falar o nome. Tá bom. Mas assim, você começa a olhar depois que eu entendi, né? Quando você começa a olhar assim a igreja, né? Assim, você começa a ficar perturbada. Então, o certo é você olhar assim, é você e Deus, você e Deus. Porque o homem sempre vai errar. Sim. Né? Então, começou eu e o Rogério, pequenas coisas, bobas até, né? Mas começou a perturbar e nós nos afastamos da igreja. A gente chegou a uma conclusão que a igreja era a nossa casa. Você entendeu? Que não precisamos de igreja. A gente faz o culto em casa, a gente lê a Bíblia em casa e não é assim. Eu falo para vocês, não é assim, não adianta. Você tem que se alimentar da palavra de uma pessoa que entende, você tem que ter aquela comunhão, você tem que ali, você pode sentir o Espírito Santo em qualquer lugar, né? Eu estou dirigindo, eu sinto, né? Falar, oh, Senhor, né? Glória a Deus, tudo. Mas a igreja é um alimento que você precisa. Né? E nós nos afastamos, continuamos a acreditar em Deus, em Jesus, né? Mas nos afastamos. Então eu vejo, meninos, que assim, quando Deus nos levou até Ele, foi por amor, porque eu tinha um filho que é presente do Senhor, que não dormia, né? E Deus se mostrou ali, para mim e para o meu marido. Quando nós nos afastamos, muitas pessoas sabem que o Rogério faleceu faz 7 meses, vai fazer 7 meses de Covid. Eu estava com o Rogério desde os meus 16 anos, né? Namoramos, casamos, eu casei com 21 anos. A maior parte da minha vida foi com ele, né? E nós tínhamos um casamento muito abençoado, muito abençoado. Nós tínhamos nossos problemas, tudo, mas nós éramos assim, nós éramos fiéis, nós éramos companheiros, é assim, né? E quando aconteceu a Covid na nossa vida,
onde eu peguei, os meninos pegaram, os meninos foram assintomáticos, eu tive sintomas, eu tive um acometimento de um pouco mais de 25% do pulmão, fiquei internada 5 dias com os meninos, porque eu não tinha com quem deixar meus filhos, né? Eles infectados, então colocaram o pequeno comigo no quarto, o Henrique ficou num quarto na frente e o Rogério foi direto para a UTI, bem, tá? Bem, ele não saiu, não chegou, né? Mas o acometimento pulmonar dele estava acima de 50%. E ele ficou 31 dias naquele hospital, que foi muito bem atendido lá na Beneficência Portuguesa de São Caetano, que eu só tenho que agradecer, né? Eles estão em minha oração, a equipe, eu peço para Deus proteger, né? Todos esses que estão na linha de frente. Realmente a gente consegue enxergar Deus nessas pessoas. Exatamente. E eu tive experiências ali muito gratificantes, porque eu não podia ir na UTI. Né? Eu tive alguns acessos de vídeo, né? O pessoal fazia vídeo dele, eu mandava vídeo, até que um certo momento, e foi ali que eu comecei a me aproximar de Deus novamente. Senhor, né? E ajoelhava e, enfim, a gente orava e orava. Só que eu orava de um jeito assim, Senhor, eu sei que vai ser feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é que o Rogério se cure, Senhor, que venha para casa são e salvo, sempre assim. Eu não falava, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu colocava um porém, porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai me trazer ele de volta, né? E aí ele foi entubado e aí tocou no meu coração, eu falei, eu tinha um óleo ungido, eu falei, acho que eu vou colocar num lencinho, vou mandar um óleo ungido para colocar pertinho dele, né? Que a gente tem ainda essas crenças assim, né? E que a gente sempre usava muito o óleo ungido. Eu cheguei lá no hospital, falei, né, com o pessoal de lá. Aí o doutor Iga, que até cuidou de mim, dos meninos, ele chamou a coordenadora da enfermaria lá da UTI, a Ju, e eu falei, posso deixar aqui um lencinho, né, para você colocar pertinho dele e tal. Eu gostaria, não sei, de repente se desse para mandar louvores para ele, de repente colocar no ouvido dele eu falando. E a Juliana é cristã, né? E aí ela, da Batista, ela falou, Alessandra, fica com o meu telefone, com o meu WhatsApp, manda o que você quiser, né? Quer mandar louvor, eu vou colocar no ouvido dele, quer mandar áudio, eu coloco. Quer deixar o olhinho? Eu vou ungir ele todo dia para você. Depois que eu der banho nele, eu vou ungir ele. Olha que lindo, né? E aí eu comecei a mandar louvores, ela colocava no ouvidinho dele, eu mandava mensagens, os meninos, né? Mô, tá tudo bem aqui, olha, força aí, eu sei que você tá lutando, você que tem essa fé inabalável com Deus, né? E ele foi depois de vocês? Foi isso que eu entendi? Não, ele internou, no dia que nós fomos pro hospital, ele já ficou internado. Vocês foram todos juntos? Nós fomos pro hospital porque eu estava passando mal, ele também. Nós estávamos fazendo quarentena na praia, nós subimos, né? Subimos a serra para vir para São Caetano e já lá no primeiro momento ele já ficou. Entendi. E eu fui para casa, comecei meu tratamento em casa, mas 2 dias depois eu já fiquei internada também com os meninos. E aí, resumindo, amigos nossos pastores mandavam também, né, falando com ele, orando por ele, eu mandava, quer dizer, eu tive... E aí a Juliana falou, nós vamos fazer uma oração às 3 da manhã, né, estamos fazendo um grupo para todos aqueles que estão com Covid, ali, você quer também? E aí eu comecei, toda 3 horas da manhã eu acordava já, tá? E sempre nessa questão de falar, seja feita a tua vontade, Senhor, porém eu sei que... Até que um dia... Ele falou para mim, ele falou, seja feita a minha vontade, não a sua. Né? E na hora que eu orei o Pai Nosso e falei, seja feita a tua, mas eu enchi a boca, a tua vontade, Senhor. E eu comecei a chorar. Né? Foi quando no dia seguinte o Rogério foi para os braços do Pai. Né? Então,
num resumo de tudo isso, depois da partida do Rogério, eu me apeguei ainda mais a Deus. Que legal. Né? Então, no primeiro momento, eu fui pelo amor e agora eu voltei pela dor. Né? Mas eu e os meninos estamos muito firmes, né? Aprendendo juntos. Eu tive uma ocasião, eu coloquei minha casa para vender e aí veio um casal de evangélicos lá em casa. O Rafa é pastor do COA, que é a Casa de Oração Ágape, lá em São Bernardo. A Érica. Foi logo que o Rogério faleceu. E eu percebi Deus, quando eles foram embora, eu falei, Senhor, eles não vieram para comprar minha casa. É outro propósito, né? E ela tem me ajudado muito, ela, a família dela, sabe? Foram lá em casa, fizeram culto, porque depois disso eu tive um problema muito grande de hérnia de disco, o Vi sabe, né? Fiquei acamada, à base de morfina, né? E eu falei, Senhor, eu não vou operar. Eu não sentava assim, gente. Eu não ficava de pé, eu ficava deitada. Eu ia dopada praticamente de tanto remédio trabalhar, né? Fiquei um tempo sem ir, enfim. Quando o médico falou assim, você vai ter que operar, eu falei, não vou operar. Né? E aí Deus me colocou uma fisioterapeuta, né, a Márcia, lá de Santo André, a Márcia de Oliveira. Através dela, Deus foi me aliviando a dor. Né? Foi reduzindo, foi retraindo a minha hérnia de disco, tudo. Eu falo, Senhor, eu não vou. Então, Deus sempre está comigo. Eu sinto que eu sou abençoada, que Deus está me acolhendo, a mim, os meus filhos, Deus está me colocando no colo. Depois de todo esse sofrimento, né? Depois de todo esse sofrimento, eu acredito cada vez mais em Deus. Eu falo, eu sou muito pequenina e toda noite a gente ora, né? Cada um faz sua oração, a gente lê o Salmo 91 todas as noites, a gente lê uma parte da Bíblia, até a Érica deu para os meninos uma Bíblia muito bacana que tem um entendimento, né? O palavreado muito mais simples, acessível, que é o que pega, o que eu percebo nas pessoas. Não vou ler a Bíblia porque é muito difícil de entender. Tá aí, gente. É uma Bíblia que você lê, você entende tudo, é uma maravilha. Deve ser a mensagem. É isso. A mensagem a mensagem. É a mensagem, a mensagem é legal. O Zeca gosta de falar da mensagem. Eu gosto, mas eu leio agora. Agora eu leio. O Novo Testamento eu gosto. Nós estamos no Novo Testamento, porque eu falei, por onde começar? Por Jesus. Novo Testamento. Por Jesus. Tem que começar em Jesus. O que me falaram, a Érica falou assim, começa pelo Novo Testamento a ler. Nos evangelhos, ali que você vai se alimentar. Sabe o que me chama a atenção? Eu falo pouco, né, gente? Desculpa. Não, mas é isso. Até aqui porque é pra falar mesmo. Não, até porque o pessoal falou, vocês têm que deixar os convidados falarem. O pessoal vai lá nos nossos acusado de não deixar. Aí você percebeu que hoje nós estamos todo mundo comportadinho aqui, né, quietinho. Ai, bem eu, né? Poxa vida. Mas, Alessandra, sabe o que me chama a atenção quando você conta a sua história? Porque o padrão, normalmente, é a pessoa que passa pelo sofrimento abandonar a Deus, culpar a Deus. A experiência mais traumática que eu tenho nesse sentido foi no falecimento de uma pessoa e a mãe dela, eu sempre evangélico, teólogo, e virou pra mim e falou, Deus não existe. É duro. Deus não existe. Porque se ele existisse, ele não ia fazer isso. Cara, na hora que ela falou aquilo, eu desabei de chorar, porque eu não sabia como responder. Não sabia o que falar. Sabe? Aí eu até brinco com os meninos, eu falo, todos os livros que eu li, nenhum deles tinha uma resposta para aquilo. Pro sofrimento mesmo. A pessoa tava... Depois ela até me procurou, falou que se acertou com Deus, que aliviou graças e tal. a Deus. Mas é o padrão. E aí quando você conta que o sofrimento te aproximou, você consegue... Acho que contar essa história, do jeito que você contou, mostra que isso tá resolvido, assim, são, como um teólogo que a gente gosta de falar, lições que o sofrimento ensina, né? Sim, com certeza. Exatamente, muito legal isso mesmo. Infelizmente, tem muitas pessoas que acontece, que eu acho que é o jeito mais fácil, né? Sim. O jeito ruim, o jeito, sei lá, do mal. Gente, eu não sou entendedora, né, da palavra, não sou teóloga, sou uma simples, né, filha de Deus que, enfim, né, que me aproximei num momento tão difícil. Mas é triste você ver que a pessoa, ela é mais fácil mesmo, né? Não quero mais saber de Deus, né? Eu tenho um amigo assim,
né? Que infelizmente ele perdeu o irmão e ele desacreditou totalmente. Já faz um bom tempo que o irmão dele faleceu e ele continua. Tanto que nessa época da fase do Rogério, quando o Rogério estava internado e depois quando o Rogério partiu, ele me ligava tal, e eu sempre queria, né? Graças a Deus, Deus está me sustentando, Deus está, né? Eu tentava pelo menos dessa forma, né? E ele sempre muito, né? Cético, né? Então, boa sorte, né? Boa sorte, né? Não, eu falei, não, que Deus te abençoe, eu falava. Tem muitas pessoas, durante esse processo, eu vou falar para você, Zeca, que eu fiquei triste, sabe? Porque eu falava assim, você fala muito de Deus, você não tem que ficar falando tanto de Deus. Você sabe que isso perturba certas pessoas? E você fala assim, nossa, né? E, né, aí ainda sempre me orientando com a minha cunhada, né, também maravilhosa, né, e ela falava assim, é porque você é luz, Ale, né, a escuridão não gosta de luz, né, então eu comecei a perceber isso, que as pessoas se incomodam de você falar, e eu faço questão de colocar, sabe? Se você vê nos meus posts, sempre, normalmente eu coloco hashtag Deus no comando sempre. Hoje eu quis vir com a minha camiseta que eu ganhei de uma... Eu iria falar a banda, né? Ninguém Explica Deus. A gente trouxe a FAD, que é da Banda Preto no Branco, que escreveu a música. A gente trouxe a vocalista alguns programas atrás. Um abraço para Clóvis, que escreveu. Que tem uns louvores. Esse daqui muito, é um muito dos bonito louvores, mesmo. Assim, tem louvores que, meu Deus, bonito, né? São especiais. Enfim, a gente vai falando, mas é triste. Sim. Mas eu cheguei a questionar, eu já briguei com Deus, né? Por que o Senhor fez isso comigo? Mas hoje eu falo assim, Senhor, eu não entendo, mas eu respeito, né, a tua decisão. A tua decisão é perfeita. É um grande problema, acho que no geral, para o mundo evangélico, lidar com a morte. O evangélico, no geral... eu acho que o evangélico e o não evangélico também, né? Na verdade, eu acho que, por exemplo, o espírita sabe lidar muito mais com a morte do que o evangélico. Sim. Tá. Nesse sentido que eu estou querendo dizer, dele, pela crença dele, ele sabe lidar com a morte. Ele tem muito mais facilidade, exatamente. O evangélico, ele tem muitos problemas, e a Lê estava falando de vir pelo amor, vir pela dor. Citando até o Marcos Almeida aí, né, que fala que toda dor é por enquanto e o amor é para sempre, né? É verdade. A dor é por enquanto, o amor continua. A gente acredita que há um lugar de reencontro. Sim. Há um lugar que esse amor ainda vai vir na sua plenitude. E esse problema dos evangélicos lidar, a melhor forma que eu acho que de lidar com a morte é homenageando e vivendo. Eu acho que o Rogério e eu acho que os nossos mortos, a melhor forma de homenageá-los é continuar vivendo. A melhor forma de você falar assim, olha, eu quero prestar assim, uma homenagem ao Rogério, eu quero fazer alguma coisa por ele. Eu acho que a vontade de Deus e a vontade do próprio Rogério seria continuar vivendo. Vamos pra cima e continuar aqui com os meus filhos, criando. E a promessa de Jesus é sempre... tá com vocês todos os dias, né? Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês todos os dias. Deus não tem esse marco, né? Sim. Tipo, acabou a morte, acabou. Não. Sim, exatamente. Exatamente essa é a nossa fé, né? Continua, a vida tá aí. O evangelho, ele tem tudo a ver com morte, né? Inclusive a cruz, que é o símbolo do cristianismo, é um lugar para matar pessoas. E muitos teólogos dizem que se Jesus ele não tivesse ressuscitado, ele não era Deus. A maior evidência de que Jesus era Deus é ele ter ressuscitado e inclusive aparecido para os apóstolos durante 40 dias. Pessoas de ambientes diferentes e lugares diferentes escreveram relatos diferentes da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz em vários textos que Jesus venceu a morte. Então, assim, essa é a marca mais forte do Evangelho. Então, é exatamente nesse gap que o Evangelho se revela. Pelo contrário,
Isso não revela a dúvida da existência de Deus, mas é daí que brota a ideia de Deus e do evangelho. É a partir dessa questão de morte. E por que a gente não sabe lidar com isso? Porque o ser humano não foi feito para morrer. Sim. A gente não foi planejado para morrer. A Bíblia fala que Deus É. colocou a eternidade no coração A do eternidade, exatamente. Exatamente. Às vezes a gente tem aquele papo assim de falar, nossa, o velório foi bonito, né? Mas não, gente, não foi bonito, porque não era pra acontecer aquilo, né? Bonito é viver. E é isso, a vida que vai continuar, a vida que a gente Sim. continua vivendo. Essa é a né? nossa fé, né? É. Jesus, É é o verdade. Jesus é o primeiro que ressuscita para vir todos os outros depois. Exatamente. É. Amém. É isso mesmo. É bem isso mesmo. Que bênção, Oh, irmão. glória a Deus. Hoje eu tô Nossa. pregador, hein, cara? Você demais, cara. Tá voando, cara. Você assistiu o culto online essa cara, semana? assisti o culto online essa semana, deu uma estudada e falei, Senhor, semana que vem eu não escuto mais Rita. Que bênção. Que bênção. Mas não tem problema. Você que nos assiste, não tem problema não, viu? Pode continuar escutando música. Não precisa ser só gospel, não, que não tem problema. Ô, Ale, infelizmente a gente vai caminhando pro final do nosso bate-papo. Nem parece, né? É Mas a uma gente já tá aqui há pena. uma Muito hora rápido, conversando. muito rápido, Passa uma muito hora. rápido, né? Então, Passa tinha muito- várias perguntas ainda pra fazer É, pra ler. mas Passou- depois- E eu vai falo ter, demais, vai né? ter que vir uma segunda vez. Exatamente. Vai ter que Depois vir é- uma segunda vez. A gente marca Com outra. certeza. Ai, obrigada, gente. O que, assim, além de agradecer, Alessandro, eu queria que você finalizasse, inclusive com a sua experiência mesmo, né? Você falou assim, não sou teólogo e tal, mas eu acho que cada um tem realmente essa mensagem dentro do coração para passar para alguém. Que você deixasse aí também uma mensagem pra gente aí nesse sentido aí, de sofrimento. A gente não conhece, né? Mas de repente tanta gente que nos assiste passa por uma dificuldade, né? Bom, a gente tá num momento de muita dificuldade, né? Opa, Então eu opa, acho que se é legal. Né? Até muitas pessoas estão falando, né, dentro do mundo evangélico, os cristãos mesmo, né, no geral, têm falado muito, né, de arrebatamento, do arrebatamento, não se sabe quando, lógico, quem somos nós para sabermos, mas parece que tudo caminha, né? Eu acho que eu vejo o meu pequeno, quando eu falo em arrebatamento, ele, ai, né, mãe, não fala isso, não sei. Filho, não é, eu explico para ele, não é ruim, né, é coisa boa, né, se a gente está com Deus é coisa boa, né. O que eu quero deixar aqui, é o que eu falo na minha humilde experiência, tão pequenina experiência dentro da palavra do Senhor, né? Mas eu sinto uma experiência muito grande ao mesmo tempo com Ele, muito profunda. E o que você falou, o sofrimento, quando o Rogério faleceu, eu não consigo ver todos os directs, são muitos, né? E não sou tão também ligada, assim, eu ficava, né? Às vezes o Henrico que vai vendo para mim, eu falei, filho, vai vendo aí e tal, para eu respondendo. Muitas pessoas passando pelo que eu passei, né? Muitas famílias dilaceradas, né? Porque, igual o Mar está falando, o velório, tudo, eu acho que é uma cultura que você precisa... para encerrar, parece Isso, um com ciclo. certeza. Né? Daí até a psicologia fala. Assim. Então, e nós não tivemos isso. Esse é o problema da questão do Covid, Você né? entendeu? Você não tem uma despedida, né? Muita Exato. coisa assim. É muito Então, o triste. meu filho de 9 anos, ele viu o pai entrar no hospital, mas não viu o pai sair. Sim. Né? Ele não viu ali. E você vê né? a pessoa ir bem, às vezes. É, Às e vezes ele a tava pessoa bem. vai até sem sintoma. Né? Total, ele estava assim, ele sorria, ele falava, não estava, enfim. Então, e a minha palavra que eu deixo para essas pessoas que me procuram dentro do meu Instagram, falando como você consegue, como você está lidando, compartilha comigo, e eu faço questão de compartilhar. É assim, fé em Deus. Legal. Tenha força e fé em Deus. Né? Procure a palavra. Né? Não sabe ler essa Bíblia aqui, né? Que acha tão difícil de ser lida. Tem as Bíblias, até mesmo a Bíblia online. Se você coloca lá, né, de um jeito mais simples, né, simplificada a palavra, você vai entender, né? Começa a procurar louvores que te
né, trazem um alívio, tenta escutar uma palavra, né, tenta se conectar mesmo com Deus, porque Jesus é Ele que traz esse conforto todo, o Espírito Santo que traz esse conforto todo, né? Eu acho que é isso, né? Abrir os olhos e o coração, abre o coração para Deus, porque Deus está sempre ali, né? Basta você deixar entrar, né? É Ele que já está de prontidão ali. Me deixa entrar que eu entro. Inclusive, já fica até a dica aí, Alessandro, pro seu primeiro livro no mercado editorial gospel, aí, para contando seus depoimentos e testemunhos. É verdade. Não é? Muito legal, muito legal. Com certeza que vai abençoar a vida de muita gente. Inclusive, eu vou dar uma missão pro Vinícius, aqui, Cara, pública, não começa. de dar pra ela de presente esse livro do Caio que fala sobre o sofrimento. Tá, é isso. É lições que o sofrimento ensina. Isso, O que o sofrimento Você ensina. faz isso, Vinícius? O que o sofrimento ensina. Você faz isso em Farei. nome do Roda Bíblica? Farei em nome do Roda Ai, Bíblica. É um livro muito bom, muito bom. obrigada. É isso que nós maravilhoso. precisamos, né? Sim. E sempre pedir para Deus colocar pessoas que venham acrescentar na nossa vida, que venham trazer uma palavra, né? Que afaste as pessoas tóxicas, né? Pessoas que não vêm acrescentar em nada, né? Nesse momento de dor, né? Porque sempre vai vir o inimigo, sempre vai ali, né? Sim. Te colocar Mas é isso, é Deus, é simples assim. Né? É isso. Tão simples que a gente precisa complicar um pouco, porque é muito simples, né? É muito simples. Aí a gente quer Coisa do complicar. ser humano, vem né? umas coisas, Não é? as teorias. É que é não, tão tá muito coisa do fácil ser isso daqui. humano. Tá muito fácil, cara. O cara é salvo e é salvo Acabou, pra sempre. acabou. Não. Nananina, Tem que ter não. umas Tem coisas muita aqui. coisa, tem que obedecer um monte de coisa. Tem as roupas pra usar. as roupas pra usar. Tem a barba, tem os cabelos, tem Hoje eu que ia ser expulso da comunidade, porque foi o único que vim de bermuda. Hoje eu que nem ia poder assistir o culto. Alessandra, obrigado, viu, de novo Obrigada a pelo vocês, carinho. Foi um meninos. prazer Deus receber. abençoe. Você quer deixar seu Instagram? Nosso público ainda não é muito grande. Mas de repente sempre sobra 1 ou 2 Não seguidores só, lá. não só né? o uma Instagram, bênção não só sempre, o Instagram né? e falar o programa que você está fazendo, é, pra legal. galera sim, assistir. estamos lá, né, Vi, na Rede na TV, Rede TV. fazendo o Festival de Prêmios, que são sorteios da plataforma do Rede TV Plus, né? Olha aí, assine. Assine, ganhe vários prêmios e tem o conteúdo digital, né, da televisão e muito mais. É isso. E o meu Instagram é Alessandra Scatena Oficial. Legal. Tá ali. Show. Né? Maravilha. Obrigada, gente. Eu amei. Que legal. Viu? Eu vim assim, porque eu vi os outros, né? As outras rodas, eu falei, meu Que Deus do isso? céu, as pessoas falando tanto, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com Deus. Eu estou Amém. muito feliz no caminho de Jesus e é isso que eu quero, estar sempre com Ele. Acho que a gente quer também. Muito né? obrigado. A gente mesmo. também Valeu, está muito Bola. feliz com a Show. sua presença aqui, Ale. Obrigada, Vi. Obrigada, Valeu. meninos. Galera, pra você que nos assiste, obrigado, viu, pela companhia. @Roda Bíblica, em qualquer lugar você nos encontra. E é lá também que você pode mandar, se você quer fazer uma parceria com a gente. Porque nós ainda estamos sustentando o negócio no nosso bolso, né? cara. Então, assim, se você quer fazer uma parceria, fala com a gente. Vamos combinar aí alguma coisa. Qualquer ajudinha Já topando é melhor, tudo né? aí, Nós cara. estamos topando qualquer Roupa, coisa. livraria, Nós estamos topando caneca. qualquer E digo coisa. mais, a gente já chegou num mundo artístico grande aqui, Já. hein, cara? É. O network é bom, A marca vai ter muita exposição. Gente, obrigado. Até a próxima segunda com mais uma edição do Roda Bíblica. Valeu! Show. Valeu.